Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a ordem Neuróptera. Meu grupo é composto pela Josinete e eu, Beatriz. Temos como docente a professora Eunice. Ordem Neuróptera, né? Neuróptera vem de neuros, que quer dizer nervuras. Ptera, que quer dizer asas, nervura das asas. As suas características gerais são que seu aparelho bucal é mastigador, ela contém dois pares de asas membranosas, no caso, quatro asas membranosas, né? Sua nervação é bastante variada, tem cabeça livre, de aspecto variante, dependendo da família. Seus olhos são compostos laterais e proeminentes. O seu ocelo, dependendo da família, são presentes e alguns são ausentes. As suas antenas variam de moniliforme, filiforme ou cravada, dependendo da família também. E o seu tórax, né, é de aspecto primitivo, com duas regiões bem desenvolvidas. Então, a gente pode observar as suas asas, na primeira ilustração, as suas asas, então, ali no AF. Na letra A está localizado as antenas, na E a cabeça, o geral, e mais específico, aparentemente, os olhos, que é bastante destacado, como dito. O aparelho bucal, as pernas estão no leg, e na segunda ilustração a gente vê mais detalhadamente o seu tórax e o seu abdômen também. O abdômen então alongado, cilíndrico, com 10 sedimentos sem cercos, como a gente pode observar. E mais à frente a gente vai ver certinho os sedimentos e tudo mais. Suas pernas são ambulatórias, geralmente curtas, podem ser raptatórias, dependendo da família. Últimos segmentos do abdômen transformados em ovipositor. Então, os últimos sedimentos ali da ponta é usado para eles depositarem seus ovos. O seu desenvolvimento é por holometabolia, que seria, então, eles passam pela fase larval, de pulpa, e mago, que seria o adulto dessa espécie. A maioria desses insetos são terrestres, suas larvas são predadoras, e são conhecidos mais de 3.500 espécies destas. E são extremamente úteis no controle biológico, que a gente também vai ver mais detalhadamente à frente. Então, temos exemplos, né, bem fixos, bem visíveis aí sobre o aparelho mastigador. Exemplos também das quatro asas membranosas, os dois pares de asas, né, que varia também a sua forma, né, cada um tem um jeito, na verdade, a sua forma é a mesma, que é membranosa, mas cada um de um jeito. Os seus ocelos são presentes ou ausentes, é bem visível também nessas imagens, né? A primeira, a nossa esquerda, tem presentes os ocelos, e a nossa direita, os ocelos são ausentes. As antenas, então, dessas imagens moniliformes, clavadas e filiformes. Pode variar. Na primeira imagem, então, a gente pode observar que é filiforme. A formiga-leão, na segunda, é cravada. E na terceira, é moniliforme. As pernas são ambulatórias. E na segunda imagem, tem o exemplo de um inseto ainda jovem. Então, ele tem essa aparência para enganar os predadores e, assim, dessa forma, ele não morre tão depressa. Se camuflar, no caso, né? Temos, então, os aspectos morfológicos e fisiológicos do indivíduo imaturo.
Os ovos têm formato oval ou cilíndrico e são postos em diferentes alturas, que seria a imagem do meio, não é mesmo? Às vezes diretamente sobre madeira decompostas no solo, sob a lâmina d'água, em grupos ou de forma isolada. O rompimento do ovo dá-se pelo movimento de contração e expansão abdominal da larva. Então, eles começam a se mexer e assim o ovo eclode, que promove pressão sobre a região da micrópula, por onde emerge utilizando-se ovicultor. Estrutura em forma de crista ou lâmina muito dura, localizada na região clípeo-labral. Ao final do desenvolvimento, a larva tece um casulo, cuja estrutura é mantida por fios de seda produzidos pelos túbulos de Malpighi, exteriorizados pelo ânus. A gente consegue ver bem visivelmente na imagem do meio. O casulo possui duas camadas, a externa, com os objetos coletados e guardados sobre o dorso da larva. Os aspectos morfológicos e fisiológicos dos indivíduos adultos, né? Então, as pernas do exemplo dessa primeira imagem dos neurópteros adultos são comumente finas, todos eles, na verdade, são finas, longas e ambulatórias, exceto a perna dessa primeira imagem aí, que é anterior de Mastipidae e de algumas Merotidae, são raptatórias, similares às do louvo-a-Deus, né? As asas anteriores e posteriores são geralmente iguais ou subiguais, com diferentes graus de esclerosação, variando de transparente, hialinas e opacas. Então, temos as famílias, que seria Coniophtherigidae, Mantispidae, Dilaridae, Osmilidae, Ciceridae, Emerobidae, Chrysopidae, Myrmeleotidae, Ascalapidae, Berotidae. E no Brasil, essas são as famílias com ocorrência registrada até o momento. Então, temos a família Coniophtherigidae. A principal diferença morfológica dessa família é que apresenta um corpo de tamanho pequeno e são cobertos por uma camada de cera branca, que são produzidas pelas glândulas hipodérmicas. Tem uma redução de venação das asas e estrutura diferenciada da genitália. Mais de 500 espécies são conhecidas no Brasil. São agentes biológicos de pequenos artrópodes, pragas. São importantes para o controle de ácaros e mosca branca em citros. A família Mastipidae, ela se distingue pelos adultos apresentarem o primeiro par de pernas raptatoriais, desculpa, isso, e pronoto alongado. Os adultos se alimentam de pequenas moscas, himenópteros e outros neurópteros, como Schizopidae e Myrmeleontidae. Elas assemelham-se ao louvo-a-Deus por causa das pernas raptatórias, né? As suas pernas posteriores são raptatórias, como eu já tinha falado. As suas asas membranosas não dobradas, elas não se dobram, a diferenciação também dos louvo-a-Deus. E as antenas dilatadas no ápice, elas têm cercos ausentes. Também os seus ovos são colocados juntos, presos por um pendúculo pouco alongado, como aquela imagem que a Josi já tinha dado exemplo, e eles são predadores. Como os adultos, as larvas são predadoras, né?
é o grupo mais conhecido e suas larvas predam ovisacos de aranhas. Temos, então, um exemplo da família Dillaridae ao lado, que seria o Dillerpumulus. É uma das menores famílias de Neuróptera, com apenas 67 espécies descritas. A espécie mais estudada é Nalachius americanus, cujas larvas vivem em casca de árvores mortas e se alimentam de artrópodes. E dessa espécie são conhecidas apenas 10 no Brasil. Também tem a família Osmilidae, é considerada relativamente pequena, com 160 espécies conhecidas e apenas 2 espécies são conhecidas no Brasil. É bastante limitada, então, essa espécie no Brasil. Temos o exemplo dela ao lado na foto, Osmilus pulcephalus. As larvas são aquáticas ou semi-aquáticas, então ela fica mais em beira de represa, enfim. A espécie Osmilus pulcephalus habitam em águas desprovidas de contaminação. São semiaquáticas, como eu disse, vivem em musgos úmidos e buscam presas na água. Alimentam-se de insetos, ácaros, esporos de fungos e pólen. Temos também a família Ciceridae, que é uma família pequena, cerca de 50 espécies conhecidas. Temos um exemplo também do lado da foto. As fêmeas depositam seus ovos na forma de pequenas massas, com 2 a 5 ovos em vegetação ou objetos próximos sob a água também. Eclodem por torno de 8 dias. As larvas recém-eclodidas caem na água e alojam em superfícies ou em cavidades de esponja. O interessante também dessa família é que no terceiro estágio a esponja emerge em adulto de 5 a 6 dias. Os adultos habitam na vegetação ciliar e se alimentam de pulgões e pólen também. Agora, um pouco sobre a família Hemerobidae. Ela é uma das maiores famílias da Neuróptera, cerca de 600 espécies conhecidas. Essa família tem importância, pois são predadores em cultivos de café. Elas são semelhantes aos crisópteros, porém são paradacentos e menos abundantes. Se alimentam de pequenos artrópodes, como pulgões, cochonilhas, ácaros, entre outras pragas agrícolas. Ela ocorre nas folhagens de árvores e arbustos, como eu já tinha falado, né, que ela é importante porque são predadores do cultivo de café, né? Com isso, foi realizado um estudo onde avaliaram a diversidade de hemerobidáceos em café e obteram resultados positivos com populações da espécie Nusalara, da espécie também Megalomus, com a população da cochonilha. E foram bem visto essa da família Hemerobidae de acesso a essas pragas. Foi bastante combatido, assim. Também temos, então, a família Chrysopidae, que também está ao lado da fotinha. É uma das maiores famílias da Neuróptera, cerca de 300 espécies descritas e várias ainda não descritas. No Brasil tem cerca de 148 espécies conhecidas. Os crisópideus são predadores de várias ordens e famílias como afídeos, tripes, cochonilhas, cigarrinhas, moscas brancas, piscilídeos, coleópteros, tanto ovos quanto a larva, dípteros, outros neurópteros, lepidópteros, ovos e lagarta também, e ácaros.
dessa família são encontrados em diversos tipos de ecossistema e estão entre os grupos mais utilizados em programas de controles biológicos do mundo. Seu corpo é delicado, então, tendo por volta de 10 a 15 milímetros. Geralmente são verdes, suas antenas são filiformes, perdão. Suas asas são hialinas com manchas escuras. Agora vamos passar um videozinho aqui explicativo. Então, né, como já tínhamos falado sobre a forma dele ovular, todas as outras coisas, nesse vídeo está bem mais explicativo, espero que todos entendam, né, o espanhol, só que ele foi bem didático também, acredito, espero que todos tenham compreendido. Então, durante o dia, nas fases posteriores das folhas, a gente pode encontrar eles nas folhas, normalmente, e durante a noite ele é mais encontrado dentro de casa, em lâmpadas, lugares mais luminosos.
As fêmeas, como a gente pode observar, põem seus ovos nas folhas, na extremidade de um fio delgado, e as larvas eclodem seus corpos com exúvias dos insetos que por elas podem ser devorados, como os lixeiros. Então, a família Myrmeleontidae é a maior família Neuróptera, cerca de 2.000 espécies descritas. As larvas vivem dentro de funis construídos no solo, onde capturam a presa que venham a cair. A construção desses funis é uma característica comportamental restrita a Mimeleon linnaeus, de 1767. As larvas são conhecidas como formiga-leão. Se alimentam de besouros, aranhas, carrapatos, lagartas, lavas e outras formigas-leão também. A família Myrmeleontidae normalmente tem um período larval que dura de 1 a 2 anos. E após o terceiro estágio, as larvas constroem um casulo esférico feito de seda e pequenas partículas do solo. Então, dessa forma, as formigas que passam pelo local caem no funil. Se a presa tentar escapar, jogam grãos de areia sobre elas, fazendo-as cair novamente. Então, depois desse desenvolvimento, forma-se em pulpa e depois de 3 semanas emergem os adultos, como explicado. Então, é dessa forma que elas fazem para se alimentar. Vamos ter um vídeo também explicativo sobre elas logo na frente. Então, o vídeo fica mais à frente. Família Myrmeleontidae são larvas conhecidas por formiga-leão, larvas alongadas com 3 pares de pernas, que são cravadas, como dito, e a gente tem o exemplo ao lado, que a gente pode observar. Ela também, inclusive, se alimentando. E para se alimentar, como dito, as larvas constroem ao seu redor um funil de terra, ficando apenas com a cabeça para fora. Então, temos ali ela se alimentando De uma joaninha. Aparentemente de uma joaninha. Você acha melhor a gente ir lá no vídeo? Depois a gente volta. Aqui, só o vídeo um pouco, depois a gente volta lá nos slides. Só para ficar mais esclarecido.
Então, como pode ver, né, a formiga leão, na sua fase larval, ela é bem esperta. Como a gente pode observar, então, além da armadilha, a gente pode ver que ela também utiliza de uma substância que paralisa a presa por conta de uma bactéria que fica alojada na boca dela, né, no seu aparelho bucal, melhor dizendo. E dessa forma, então, que ela se alimenta. E após isso, ela ainda consegue fazer o descarte do corpo do restante daquele outro inseto e ainda repara novamente sua armadilha para que venha outro a cair aí nessa armadilha. É bastante interessante e também bem espantoso. Voltar então lá. Aí, falar um pouco agora sobre a família Ascalapidae, que ela tem uma aparência bem visível, assim, bem nítida, igual uma borboleta, né? Só que ela é da espécie, das ordens das neurópteras. Então, ela possui aproximadamente 430 espécies conhecidas. Essa família é inconfundível por apresentar antenas cravadas, que também é uma coisa similar às borboletas, né? Elas
ela é curtas, né, com pilosidade longa e abundante e tergitos abdominais de coloração vermelhada. No Brasil, já é registrado 12 espécies conhecidas. Ela é semelhante à família Myrmelebidae, possuindo, no entanto, antenas travadas mais longas. Sua cabeça é larga, aparentemente igual às borboletas também. Seu corpo deprimido, pousa com asas abertas, como as libélulas. Suas larvas vivem no solo, mas não fazem escavações. Ficam camufladas, né, na superfície por detritos espalhados sobre o corpo. Temos então também a família Berotidae, que possui aproximadamente 100 espécies descritas. São predadores no primeiro e no terceiro instar, que seria estágio, no momento em que são móveis e se alimentam de cupins. No entanto, no segundo estágio, o instar, não se alimentam e têm as pernas curtas e grossas. Temos o exemplo ali sendo o Isocelipteron glacerelum. Vamos falar agora um pouco sobre o ciclo de vida e o desenvolvimento desse inseto. Sua reprodução é sexuada, o desenvolvimento dos neurópteros é tipo holometábulo, como eu já disse, é larval, tem a pulpa e tem o ímago, que seria o inseto grande já. Desculpa. Os ovos podem ser depositados livremente no solo, cimentado direto na superfície ou na extremidade de uma estrutura pelas glândulas da fêmea. Então, a gente consegue observar ali do lado tanto os ovinhos depositados da forma como a gente disse, e também ao lado o seu ciclo, que seria os ovos, a larva, a pulpa já formada, e o ímago, que seria o inseto já adulto. Então, no processo de cimentação, a fêmea coloca a ponta do abdômen sobre a superfície, como a gente viu inclusive no vídeo, e começa a sair um líquido viscoso. Após isso, ela levanta para puxar o fluido para um filamento delgado, que seria então esse fiozinho e na pontinha o ovinho. O fluido seca rapidamente e o ovo é preso por sua extremidade posterior ao topo do pendúculo, que é como é chamado. As larvas eclodem de 5 a 14 dias, a não ser que o ovo esteja em estágio de hibernagem. Aí ele não eclode tão rapidamente, mas normalmente é assim. Temos então a importância ecológica. Então, os insetos da ordem Neuróptera têm grande importância na manutenção de ambientes naturais ou de ambientes modificados por ação antrópica, pois todas as larvas e adultos do grupo são predadores e carnívoros, com exceção dos parasitas Ciceridae. Como os adultos têm hábitos alimentares distintos nas formas lavais e joviais, torna uma grande vantagem ao grupo, reduzindo drasticamente a competição intraespecífica. Então, cada grupo e cada família tem sua preferência de alimentação. E todos são, ajudam no controle biológico, tanto em casa quanto de forma agrícola também agrega muito. Então, vou falar um pouco sobre a sua importância na importância agrícola, né?
Elas são consideradas mais eficientes no controle de pragas agrícolas. Como eu já tinha falado, eles são importantes para as várias culturas, como algodão, café, como eu dei exemplo, né, dos estudos que eles estavam fazendo, a soja com o combate às cigarrinhas, né, cigarrinhas. A maioria dessa ordem são predadores de artrópodes, como pulgões, cochonilhas, ácaros, mosca branca, ovos de lepidópteros e coleópteros, também os crisóptidos. É uma família muito importante, pois são predadores muito vorazes e ocorrem em diversos cultivos de importância agrícola, sendo capazes de alimentar-se de grandes quantidades de suas presas. São predadores de insetos de várias ordens e famílias, como afídeos, trípes, cochonilhas, cigarrinhas, moscas brancas, Psilídeos. Quase todos eles têm essa importância agrícola, né? Mas importante mesmo são os crisópodes. Vídeo que a gente já passou. Agora eu vou passar um videozinho aqui sobre o bicho lixeiro. Acabou.
Como que é interessante, né? Como que a nossa natureza em si é tão interessante. Só depois desse trabalho que eu fiquei tão surpresa com as ordens neurópteras, com tantas curiosidades que elas têm em si, né? Elas são bem diferentes do normal, dos insetos normais que a gente vê. Tem com as suas diferentes formas, são muito inteligentes, fiquei até besta depois que a gente teve um estudo em si. São muitos famintos, parecendo até nós humanos, né? E depois da morfologia, que eles se transformam de larva para pupa e após isso, o adulto, eles parecem nem que são os mesmos insetos jovens, tão diferentes que eles se tornam, né? Que eles não são mais, não tem mais tanta essa agressividade aos inimigos deles. Sim, tanto o bicho lixeiro quanto a formiga-leão, na fase larval, é bastante interessante, principalmente a forma como eles se alimentam. Tanto a formiga-leão lá, com a sua armadilha, cavando lá, e com toda a inteligência e esperteza, quanto o bicho lixeiro, que fazendo como o biólogo disse, fazendo jus a seu nome, ajeita toda aquela estrutura em cima de si com carcaça do restante das suas presas. É bastante interessante. Acho que seria isso, então, né? Acho que sim. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não. Obrigada pela atenção de todos. Desculpa qualquer barulho e qualquer dúvida, perguntar. Isso.